Estamos volando sobre la cordillera. ¡Hey! ¡Dios mío! Então, Arthur, estamos prontos, né, para a caminhada. São 160 quilômetros. A gente vai para o Vale das Lágrimas, vai conhecer um pouco mais lá do local, de uma das histórias mais incríveis de sobrevivência humana, né, Arthur? Tá preparado, cara? Acho que sim. Mas tudo bem, né? Tem guia, tem tudo, né? Mãe, Arthur vai buscar. Aqui estão os nossos equipamentos, né? 2 mochilas maiores, 2 pequenininhas. E beleza, são 3 dias. A gente sai hoje. Hoje tem 15 km de caminhada, amanhã são 30, depois amanhã mais 15. E acho que vai ser bem incrível. A gente vai estar sem sinal a partir de agora, a partir então da saída. Nós vamos ter acesso ao celular. E é isso. Acho que vamos ter uma experiência bem diferenciada, né? Tá bom? Tá animado? Tô. E não tá com medo de... Não. Então tá, vamos lá. Desde mis primeros momentos en la montaña, sentí profundamente lo inmediato, que era el peligro que nos rodeaba. Una fuerte turbulencia nos arrojó de un lado a otro y luego chocamos con una bolsa de aire, que obligó al avión a caer varios cientos de pies. Esta rápida caída nos llevó por debajo de la línea de nubes, y probablemente fue en ese momento que los pilotos vieron el pico negro que se alzaba justo delante. Inmediatamente aceleraron sus motores en un esfuerzo desesperado por ganar altitud. Consiguieron levantar el morro del avión unos grados, pero ya era demasiado tarde para poder sobrevolar completamente la montaña. Primero se quitaron las alas. Una fracción de un segundo después, el fuselaje se rompió en línea justo encima de mi cabeza y la cola se desprendió. En ese mismo instante, sentí que me levantaban de mi asiento y me lanzaban hacia adelante con una fuerza increíble, como si un gigante me hubiera levantado como una pelota de béisbol y me hubiera lanzado con toda su fuerza. Quando criança, meus pais falavam sobre essa tragédia, esse acidente, e isso sempre me impressionou muito. Eu nasci em 1971, o acidente se deu em 1972, então quando, sei lá, na idade aí do Davi, do Arthur, talvez menos ainda, era muito recente ainda esse fato, né? Bem antes de eu pensar em ir, a gente já tinha assistido um filme lá sobre isso. Eu achei bem legal, bem interessante. Aqui um pequeno rancho, olha que interessante aqui as cercas, né? E aqui que as famílias que estão aqui que cuidam dos cavalos, que levam as pessoas que vão até o local lá do... Assim, nós vamos de a pé, não vamos de cavalo. Mas aqui, para quem vai, são essas famílias que cuidam. Olha que bonito. Aqui é incrível, olha o que é essa cordilheira, essas paisagens, é muito diferente do que a gente conhece. As primeiras viagens que a gente fez lá para a América do Sul de moto, eu e a Adelaide, eu já tinha interesse de chegar perto. E à época, então, eu já viajava nos mapas virtuais e físicos, procurando encontrar, a partir dos relatos, né, onde isso tinha acontecido. Ainda não havia, na época, guias ou empresas que facilitavam a ida até aquele local, mas mesmo assim eu já me interessei. Estamos aqui na base aqui da Vale Verde Expedições, que é o nosso guia. Aqui é a base dele, atrás aqui o exército. E a gente agora daqui segue, viemos até aqui de carro, agora daqui a gente segue caminhando 60 km nesses 3 dias. Hoje é o primeiro, mais 2 aí pra frente. Como é que tá te sentindo, Arthur? Tá
tudo bem? Tá com frio? Um pouquinho. Começando a esfriar, né? A gente já tá a 2.000 e poucos metros, 2.100 acima do nível do mar. E, enfim, daqui a pouquinho começamos aí nossa aventura, né? Que vai ser interessantíssima. Olha aí. Estamos em meio à Cordilheira dos Andes. Monte El Sosneado, a gente aqui atrás, a gente circulou ele e agora vamos adiante. Tá, embaixo já tinha bastante vento. A gente teve que atravessar um rio também. Primeiro é o rio Atuel. Tem que trocar sapatos, botar uma alpargata, porque a gente vai atravessar o rio Atuel. Atravessar aqui. Então levantar. Colocar. Isso. Vamos lá? Bora. Rio Atuel. De aclives e declives, de trilhas com pedras as mais diversas, de obstáculos, de rios que a gente teve que atravessar. El Sosneado aqui ao fundo. Aqui outra montanha mais adiante. Vale de las Lágrimas. Já subimos bastante, não sei se vamos subir mais. E logo vamos ter o descenso, né? Ali embaixo o Rio de las Lágrimas. Estamos indo aqui, né? Agora bastante inclinado, a gente tem que caminhar ainda todo aquele trajeto lá para chegar no primeiro acampamento, completar os 15. Fizemos uns 7, 8. Agora atravessamos aqui esse arroio, bem caudaloso. Vamos atravessar de a pé, mas fomos de cavalo. Mas eu não gostei da experiência. Desceu nessa pirambeira aqui, um cavaleiro, claro, puxando, como aqui. Mas eu não curti. Curtiu? Não sei como é que o pessoal gosta, se o pessoal vai. Tem que ter uma certa prática, eu acho. Então, esse aí, né? Lá embaixo o rio de las Lágrimas e arroios aí que são afluentes. Tem inclusive um arroio das Lágrimas que é afluente. Mas é muito bonito. É um negócio incrível, majestosamente incrível. Bom, chegamos, né, Arthur? No acampamento Vale Verde Expedições. Agora a gente está aqui, olhando aqui, nós estamos em pleno coração da cordilheira. Olha que coisa linda. Aqui para trás é o Vale das Lágrimas, a gente tem que subir amanhã. Olha esses picos nevados. Realmente a gente está no coração da cordilheira, né? Lá o Monte El Sosneado. E aqui então, nesse vale aqui, a gente está andamos hoje 15 quilômetros. Foi uma caminhada dura, um caminho duro, subida, descida, muita pedra, às vezes vento, atravessar rio. A gente não valoriza muito o passe, mas realmente foi bem duro, né? O Arthur foi bem corajoso, caminhou 10 quilômetros hoje, então ele pegou um cavalo, né? Foi de carona no cavalo e completou 5 no cavalo, também foi uma experiência bem legal. Amanhã a gente sobe para o Vale das Lágrimas, são 15 quilômetros de subida e 15 de descida, em caminhada. O Arthur vai a cavalo, eu vou caminhando. E, enfim, a gente vai ter essa experiência, né? Eu fico pensando também nos sobreviventes, né? Nos 16 sobreviventes, né? Que também tiveram que, para sair daqui, caminhar em condições muito mais adversas, muito menos recursos, não dá nem para reclamar. E estar aqui nesse lugar realmente estar num lugar incrivelmente mágico e diferente, não é exagero. É muito surreal estar aqui. Arthur, como é que foi? Fala aí, como é que foi a experiência hoje? Foi legal, né? Mas também é difícil. A gente teve subida, descida, pedra, descarregar.
Mas como disse o Juan, só o fato de querer participar, querer estar, já tá de parabéns, né? Mas o negócio foi fantástico, né? Então, isso, né, Arthur? Vamos lá, amanhã temos mais. Agora ali, ó, pôr do sol batendo no Rio Sosneado. Olha que efeito, hein? Todo o vale já sem luz e lá o sol batendo. Aí amanheceu, já vamos iniciar novamente. Olha aqui, ó, como tá o tempo. Tá meio preocupante isso aqui, né? Tomara que essas nuvens se vão. Na montanha, conforme o Juan, não há como prever o tempo. É um negócio que não existe predição. A gente vai atravessar agora o rio a cavalo e depois caminhando. Arthur tá comendo e vai de cavalo. É um time de rugby uruguaio que vai participar de um campeonato no Chile. Por conta das questões climáticas, né, eles acabam fazendo uma escala em Mendoza. Embora eles estejam em Mendoza e eles estão de frente para o destino deles, que é Santiago, né, só atravessar a cordilheira, ali não é um lugar para os aviões passarem, né? Porque ali você tem a maior montanha, maior aglomerado de montanhas da América do Sul, tem a Concagua logo na frente. Então, eles precisam descer para o sul, para daí então, nessa janela, e eles estavam na janela certa de passagem, onde a cordilheira é mais baixa, é o lugar onde eles podem passar. O piloto acaba errando, né, a trajetória, a altura, e eles então se chocam, se colidem exatamente na crista da montanha, né? Eles batem e o avião desliza e ele vai desviando de uma série de obstáculos pontiagudos que destruiria, né, o avião. Mas lá, quando eles pousam lá, 50% dos sobreviventes ainda viviam, né? Isso foi um milagre. E aí eles começam um processo liderados lá por um deles, que era o chefe de equipe. Eles começam a se organizar, pegar os restos do avião para criarem barreiras para se protegerem do frio. O estofamento virou roupa e também lá nas malas das pessoas eles começaram a criar artefatos para poderem sobreviver. Como eles não tinham comida, chegou um momento que ficaram sem comida, comeram os chocolates, as guloseimas. Então eles tomam a decisão de comerem os corpos dos amigos mortos, né? E aí eles fazem um pacto lá para que isso possa ocorrer, orientados pelo amor, né? Então, assim, um disse, se o meu corpo estivesse lá, eu gostaria que vocês também, né, fizessem uso dele para poderem sobreviver. Nuestros instintos salvajes se habían apoderado de nosotros, y era más el miedo que el hambre lo que nos impulsaba a buscar comida tan frenéticamente. Incluso después de convencerme de que no había ni un solo trozo de comida, mi mente no descansaba. Nos reunimos todos en el fuselaje. Caía la tarde y la luz era tenue. Roberto empezó a hablar. Si no conseguimos proteínas pronto, moriremos. Y la única proteína que hay por aquí está en los cuerpos de nuestros amigos. Un silencio denso se hizo cuando Roberto dejó de hablar. Por fin, alguien habló. ¿Qué sugieren? ¿Que nos comamos a los muertos? Nos dimos la mano y juramos que si alguno de nosotros moría aquí, los demás tendrían derecho a usar su cuerpo como alimento. Tras el juramento, Roberto se levantó y rebuscó en el fuselaje hasta encontrar algunos fragmentos de vidrio, y luego condujo a sus 3 ayudantes a las tumbas. Los oí hablar en voz baja mientras trabajaban, pero no tenía ganas de verlos. Cuando regresaron, llevaban pequeños trozos de carne en las manos. Tudo aqui é Vale das Lágrimas e aqui, nessa manchinha marrom, onde estava a fuselagem do avião. O avião bateu nesses 3 picos aqui em cima, tinha um quarto, esse já não existe, foi ali nesse quarto que ele bateu. E ele foi deslizando montanha abaixo, aqui, né? Montanha abaixo, num S invertido. E perdeu a cauda nessa descida, nessa esquiagem, e se alojou aqui embaixo, aqui onde tem essa mancha mais aqui marrom aqui embaixo, ó.
bem aqui onde eu estou aproximando. Roberto estaba esperando. La montaña estaba detrás de él. Sus blancas laderas brillaban bajo el sol de la mañana. Me dije una vez más que esos picos brutales eran todo lo que se interponía en el camino de mi padre y que era hora de comenzar el largo camino a casa. Pero estos pensamientos no me inspiraron coraje. Estuve muy cerca de entrar en pánico. Todos los miedos que me atormentaban desde que desperté del coma convergieron y temblé como un condenado a muerte a punto de subir al cadalso. Si hubiera estado solo, podría haber llorado como un bebé. Y el único pensamiento en mi cabeza había una súplica infantil. No quiero ir. Durante meses, la idea de escapar me había sostenido. Pero en ese momento, al borde de escapar, deseaba desesperadamente estar con mis amigos. Até que, dado momento, eles empreendem uma jornada de 10 dias incrível, que é um épico, na minha opinião, mais do que a sobrevivência lá. Uma caminhada de resgate. Conseguem chegar no Chile, né, no final da cordilheira, encontram lá um camponês, e aí se comunicam com ele, o camponês chama a Força Aérea e eles são resgatados. Então aqui é o Vale das Lágrimas, essa é a imagem tradicional que a gente vê nos livros. Eles não vieram para esse lado porque tem muitos canyons, tem muitas crateras e isso é tapado pela neve. Não que eles soubessem isso, mas acertaram ao terem subido por aqui. E o resgate, né, começou aqui então, nesse caminho aqui, ó, onde eu tô, nessa parte aqui, ó, aqui. Finalmente, toda la corteza se derritió y nos vimos obligados a superar fuertes acumulaciones de nieve, a veces hasta la cintura, para subir la colina. «Vamos a probar las raquetas de nieve», grité. Los demás asintieron en señal de acuerdo, por lo que nos quitamos los zapatos de la espalda y nos los pusimos sin demora. Al principio funcionaron bien, permitiéndonos subir sin hundirnos en la nieve, pero el tamaño y el grosor de los cojines nos obligaban a arquear las piernas al caminar y girar los pies en círculos absurdamente grandes para evitar que chocaran entre sí. Para empeorar las cosas, el relleno pronto quedó empapado de nieve derretida. En mi agotamiento, me sentí como si estuviera escalando una montaña con una tapa de alcantarilla pegada a mis zapatos. Rápidamente me desanimé. Ya estábamos al borde del agotamiento y la verdadera subida ni siquiera había comenzado. La montaña se fue haciendo cada vez más empinada y pronto llegamos a laderas demasiado empinadas y expuestas al viento como para acumular grandes acumulaciones de nieve. Nos quitamos las raquetas de nieve con alivio, nos las atamos a la espalda y continuamos escalando. A media mañana habíamos alcanzado una altitud vertiginosa. El mundo que nos rodeaba ya estaba compuesto más de aire azul y luz solar que de rocas y nieve. Literalmente, habíamos subido al cielo. Não foi um só milagre, foi uma sucessão de milagres. A escolha de por onde eles buscaram a ajuda também, por mais difícil que possa ter parecido, foi um milagre. Se eles tivessem pego o caminho contrário, que é o da Argentina, sair pela Argentina, por onde nós viemos, as diversas fendas, né, feitas pelos rios, né, estariam cobertas de neve, né? São verdadeiros precipícios. Você não saberia se aquilo tem fenda ou não. No centro dessa fenda, a neve é fina. Então, se eles tivessem passado por esses locais, e passariam por esses locais necessariamente, cairiam, aquilo romperia, eles cairiam dezenas de metros de altura e morreriam lá. A última hora de la mañana, estábamos a unos 600 metros del lugar del accidente y probablemente a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Me arrastraba poco a poco, con un dolor de cabeza que me oprimía el cráneo como un anillo de hierro. Sentía los dedos gruesos y torpes y las piernas pesadas por la fatiga. El más mínimo esfuerzo, levantar la cabeza, girarme para hablar con Roberto, me hacía jadear
como si hubiera corrido más de 1 kilómetro, y por mucho que inhalara, no podía llenar los pulmones. Era como si un trozo de fieltro me bloqueara la respiración. No lo habría adivinado en ese momento, pero sufría los efectos de la altitud. El estrés psicológico de escalar en aire desoxigenado es uno de los mayores peligros a los que se enfrentan los escaladores. El mal de altura, que suele aparecer a 2.500 metros, puede causar una serie de síntomas debilitantes, como dolor de cabeza, fatiga extrema y mareos. Por encima de los 3.500 metros, puede provocar edema cerebral y pulmonar, ambos con consecuencias irreversibles como daño cerebral y muerte súbita. A grandes altitudes, es difícil evitar los efectos del mal de altura moderado, pero la afección empeora a medida que se asciende rápidamente. Los expertos recomiendan subir solo 300 metros al día, lo que permite al cuerpo aclimatarse al aire enrarecido. Habíamos subido el doble en una sola mañana. Y para colmo, continuamos subiendo cuando nuestros cuerpos necesitaban un descanso desesperado. Aqui não tem como descrever, né? Nada. Eu só posso tentar mostrar um pouco. Aqui a gente chega num pedaço aqui do Vale das Lágrimas que tem essas piletas aqui, essas piscinas aqui. É um vale. Vamos a 3.000 e quanto, Alexis? 1600. 3.000, é a hora? Estamos? Y ahora hemos estado 800. 2.800. 2.800, vamos a 3.600. Muito bom. Tá muito agradável a caminhada. No começo estava tranquilo. Aí teve a primeira subida maior e até lá estava de boa. A gente subiu, eu já estava um pouco cansado. Mas depois começou a ficar um pouquinho mais difícil. Subida, descida, aí já estava bem mais difícil. Después de 5 o 6 horas de dura subida, probablemente habíamos ascendido poco más de 750 metros. Pero a pesar de todo nuestro esfuerzo, la cumbre no parecía estar más cerca. Mi ánimo se hundió mientras calculaba la enorme distancia hasta la cima, y me di cuenta de que mis dolorosos pasos me habían acercado apenas un pie más a ella. Comprendí con brutal claridad que habíamos emprendido una misión inhumana. Devastado por el miedo y la sensación de inutilidad, sentí ganas de caer de rodillas y quedarme allí parado. Entonces escuché esa voz tranquila en mi cabeza, la voz que me dio fuerza en los diversos momentos. Momentos de crisis. Estás dejando que la distancia te asfixie, dijo. Desmitificar la montaña. Sabía lo que tenía que hacer. Frente a mí había una gran roca. Decidí olvidarme de la cima y convertirla en mi único objetivo. Caminé penosamente hacia él, pero, al igual que la cima, parecía alejarse de mí a medida que subía más. Sabía que la enorme escala de referencia de la montaña me estaba engañando. Sin nada en esas inmensas y vacías laderas que... Dame perspectiva. No hay casas, personas ni árboles. Una roca que parecía de 10 pies de ancho y estaba a 100 pies de distancia podría ser 10 veces más grande y estar a más de 1 milla de distancia. Aún así, seguí subiendo hacia él sin parar. Y cuando finalmente lo alcancé, elegí otro punto de referencia e comencé de nuevo. Mas mais do que o físico, eu acho que ainda o mental é que mais questiona. O mental já está dizendo por que eu vim aqui, podia estar tranquilo, descansado, olhando isso aí de uma tela de TV, como teve, né? Há poucos dias lançou o filme. Tem que ir negociando assim, cada passinho e aí você olha, você vê que aquilo está muito longe ainda, que falta muito. Você vê as pessoas pequenininhas, os cavalos pequenininhos lá. En la mañana del 18 de diciembre, nuestro 7º día de viaje, el cruel manto de nieve comenzó a dar paso a parches dispersos, de hielo gris y superficies de grava suelta.
Me estaba debilitando rápidamente. Cada paso requería un esfuerzo supremo y toda mi fuerza de voluntad. Mi mente se había estrechado hasta el punto de que solo había espacio para el siguiente paso, la colocación cuidadosa de un pie. La cuestión fundamental de seguir adelante. Nada más importaba. El cansancio, el dolor, la condición de mis amigos en la montaña, ni siquiera la inutilidad de nuestros esfuerzos. Todo quedó olvidado. Interessante aqui, ó. A água nasce na montanha. E deságua aqui no rio, no Arroio das Lágrimas, na montanha. Incrível isso. A ideia do caminho agora é rochas. Caminhando sobre pedras, é muito perigoso para torcer a perna. Então, também aqui, os bastões ajudam bastante para manter o equilíbrio. São 4 pontos de ancoragem, né? 2 pernas e os bastões, né? E caminhando sempre 3 pontos ficam no solo, te dando firmeza. Então, é interessante, olha só, pedras e pedras. Muito interessante. E vamos adiante. O Arthur e a turma já está quase nos alcançando, sai mais cedo. E logo a gente se encontra aí. Quilômetros ainda. E aí, Arthur? Como tá? Tudo certo? Tranquilo? Mais fácil? Sim. É isso aí, o cavalo é mansinho? Ali foi a primeira vez. Deu bastante medo, mas depois se acostumou. Pra vocês terem uma ideia de quão imenso é esse lugar, lá, olha lá, ali estão os cavalos, está o Arthur, o An e a equipe, e o Vale das Lágrimas logo atrás. Veja quão imenso, quanto pequeno esse ficou. Impressionante. Nós vamos. Estamos chegando no lugar da cruz, no Vale das Lágrimas. É ali, aquelas pessoas. Ali o Arthur agora também parece estar indo, acho que eu identifiquei ele. É ali perto daquele pessoal com jaqueta branca, vermelha. E o acidente ocorreu aqui. Aliás, o acidente ocorreu aqui em cima. Aqui em cima, e ele foi esquiando um S invertido até parar aqui embaixo, um pouco mais aqui, né? Aqui embaixo. E a escalada se deu aqui, né? Monte Seller, que é o nome em homenagem ao pai de Fernando Pará. Subida dura, o ar já é rarefeito, mas estamos quase lá. Aqui na cruz, sobreviventes e também os mortos dessa tragédia, desse acidente de 1972. Então, o acidente se deu aqui que foi o impacto. O avião desceu de forma quase que esquiando e se alojou aqui embaixo, essa parte aqui. E Nando Parrado e Roberto Canessa escalaram essa montanha no Chile. Então, as pessoas vêm aqui, é uma caminhada bem dura. Nós víamos o Monte Seller assim na nossa frente, né? Seller é o nome do pai dele. Mientras esperaba a que Roberto subiera, saqué una bolsa de plástico y un lápiz labial de mi mochila. Usando el lápiz labial como graffiti, escribí las palabras Monte Seller en la bolsa y la metí debajo de una roca. La montaña era mi enemiga, pensé, y ahora se la entrego a mi padre. Pase lo que pase, al menos tengo esta venganza. Então era um paredão vertical, 4 dias para subir, mais 6 dias até encontrar
o Sérgio Catalã, que foi o cara do outro lado do rio que recebeu eles. Tan pronto como dejamos la cima, nos dimos cuenta inmediatamente de que descender la montaña sería aún más aterrador que subirla. Escalar una montaña es una lucha, un ataque, y cada paso es una pequeña victoria contra la fuerza de la gravedad. Pero bajar es más bien como un parto. Ya no estás. Está luchando contra la gravedad, pero más bien está intentando llegar a un acuerdo con ella, mientras desciende con cautela de un asidero traicionero al siguiente, sabiendo que si toma el más mínimo riesgo, lo arrojará fuera de la montaña al vacío azul del cielo. Aquele lugar tem uma energia. Aquele lugar tem uma energia. Você vê as pessoas lá emocionadas. Tem uma coisa diferente lá, assim. Tem uma aura muito forte, assim. Muito... Que de alguma forma nos afeta, assim, né? Aqui, então, a roda. Uma das, né? A outra tá mais para baixo, a gente vê de longe. Incrível. Olha isso aí, cara. Godrich Silverstone. Incrível. Uma parte da roda. E o avião, os restos da fuselagem, foi consumida pelo glaciar. O glaciar foi engolindo. Esse é um glaciar, isso aqui são neves eternas, né? É impressionante. Aqui o ar já é rarefeito, estamos a uns 3.500 acima. Do outro lado já é o Chile. Tinha lá os destroços do avião, a cruz com as bandeiras, foto, as santas. Bem legal chegar lá em cima. Cara, e olha aí, ó, gente. Mais peças, né? Meu Deus. Estavam aqui, essas aqui estavam aqui. Um pouco ali tá a roda do avião. E aqui tem mais peças. A gente está caminhando um pouco mais para baixo aqui. Aqui está descobrindo mais, né? Ó. Incrível. Como se contorceu tudo, né? Bom, mesmo assim. Cara do céu, que coisa incrível. Aqui pecinhas pequenas aí. Aqui embaixo mais. Aqui tem inclusive partes de pano. Aqui ó, couro, umas peças de couro aqui. Aqui ó, um couro. E peças foram... Não sei se o gelo foi trazendo aqui também um pano. Olha aqui ó. Uma espécie de uma manta. Não sei se era... Talvez era a forração das almofadas. Aqui também, couro, né? Acho que talvez a forração também aqui. Aqui também, ó, forração. Pedaços de ossos, né? E meio a pequenos materiais aí do avião. Panos. Pequenos materiais. Olha aqui. Você vê aqui, ó. Aqui. Isso é tudo restos, como também esse osso, desse fato histórico. A gente está aqui na cruz aqui do Vale das Lágrimas, no local do acidente dos Andes. E a gente trouxe aqui homenagem a todo o povo gaúcho. A gente trouxe a bandeira do Rio Grande, porque 2024 foi um ano de muita resiliência, né? Assim como para aqueles que precisam subir essa montanha, e não é fácil, precisam também ter resiliência, força de vontade, paciência, e as coisas acontecem, né? A premiação é poder chegar nesse local que tem uma energia super diferente, né?
onde as pessoas ficam muito emotivas e onde tem uma história de superação humana acima de qualquer palavra que possa descrever, né? 2024 foi um ano de cooperação. Os que sobreviveram aqui também sobreviveram por conta da cooperação. 16 sobreviventes com a energia da cooperação por 72 dias sobreviveram e conseguiram sair desse lugar que embora seja uma das maiores milagres da criação, também é completamente avesso a qualquer tipo de vida aqui. A cordilheira, ela é interessante, ela tem um paradoxo, né? Ela, apesar dela ser, assim, a expressão de tudo que é mais incrível por parte do Criador, ao mesmo tempo é um lugar anti-vida. Nada biológico pode crescer lá. Não há vida que possa sobreviver aqui, vida humana ou animal que possa sobreviver. Talvez um condor andino, mas não. E eles conseguiram por 72 dias, com a força da cooperação, superar tudo isso. Vamos lá, agora descer. Bom, estamos aqui terminando, agora vamos voltar. Aqui já estamos na cruz. O Juan foi a pessoa responsável por nos trazer até aqui. E o Juan é um cara da montanha, uma pessoa de la montanha. Eu quero fazer uma pergunta ao Juan. O que significa la montaña para usted? La montaña para mí es el resumen de mi familia que ya no está. Sí. La familia mía, mis padres, mis tíos, mis amigos que no están, son ellos. La montaña representa eso. O sea, yo cada vez que vengo a estar con ellos. Y en este caso, en el Valle de las Lágrimas, vengo a estar un momento con los que quedaron aquí. Sí. Juan, usted también tiene una historia muy interesante, muy increíble, de tener que reaprender a caminar. Sí, sufriste un accidente. Sí, tuve un accidente y quedé inmóvil por un tiempo. Y bueno, felizmente mi esposa no declinó su esfuerzo de hacerme caminar otra vez. Estuve inconsciente por un año, ¿no? Sí, estuvo cerca del año y bueno, ella utilizó todos los elementos hasta quedar con lo puesto. Gracias a Dios abrí los ojos y bueno, hoy es lo más grande para mí. Uh-huh. Con mis hijos y con ustedes, que son un certificado que puedo. Sí, que es posible. Esta es la energía de la montaña. Então, Juan, muchas gracias por nos trazer até acá, este lugar incrível. Foi para nós uma experiência incrível. Incrível. Sí. E quem sabe um dia volvemos, né, Arthur? A gente se comunicou com um deles lá na montanha, num telefone satelital. Ele ligou para o Gustavo Zerbino, um dos sobreviventes. A gente conversou com ele. Um saludo do Brasil para ele. Gente de Brasil te manda saludos de Alemania y de La Rioja, Mendoza. El uruguayo. Sí, hay uno. Bruno Zavala, Gustavo, el único. Bueno, Bruno, un abrazo para ti, un abrazo a todos de Brasil, a los de España, a los de La Rioja, aquí unos panchos que estén ahí en el Valle de las Lágrimas. Desde Montevideo, Uruguay, les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias para vos. Muy bien, Gustavo, saluda a la familia, a los nietos, que estés bien, te felicitamos por tu accionar. Estoy acá con músicos, Luna, con Lupe, con Sebas. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Saludos a Lupita! Un saludo de un riojano de la Argentina, Gustavo. Gracias, querido. Gracias. Y la falta de vivir está Luisito, que van a hacer ahora
20 días. Qué bueno, dale un abrazo y una felicitación a esos padres. Bueno, gracias a todos y en poco tiempo, cuando agarren fuerza estos enanos, nos vamos de vuelta con todo el chiquito país. Bueno, excelente, Gustavito. Nos vemos. Saludos a todos. Chao, chao. Abraço, saludo. Que é uma parte bem diferente do trek. A montanha ela mudou, né? Ela ficou branca e agora a gente anda em meio a essas rochas aqui, bem diferente. E ascendendo, né? Subindo. Olha o que é essa vista. Lá embaixo o rio, a montanha, outro rio, Montanha Branca. E o final da trilha é a contemplação aqui do Vale de Atuelo. Cara, não tem como descrever uma ou outra imagem. Todas são incríveis. Os nossos companheiros a cavalo ficaram para trás. Eu acho que vamos chegar mais ou menos juntos no acampamento. A gente saiu um pouco antes. E com a força das pernas, daí a botina, que vai ser aposentada agora, porque ela foi muito sequelada com as pedras, foi cortada, mas cumpriu muito bem sua função. Uma botina de EPI, nada absurdo, super confortável, já bem amaciada, mas ela cumpriu com sua última missão. Daqui ela vai para o nosso pequeno memorial lá da família, como um símbolo também dessa experiência que para mim foi incrível, né? Essa experiência de superação. Não foi fácil, tive que negociar com o físico e com o mental. Um banho, né, Arthur? Olha aqui, ó. A mão do Arthur ficou marcada com tanta poeira, né, Arthur? Nossa senhora, mas vamos passar, vamos fazer o banho tcheco. E a gente conseguiu, tanto eu como o Arthur vai ganhar uma medalha. Eu quero pensar em algo para ele, porque ele merece. O Davi também merece uma medalha, que ficou com sua mãe, cuidando da mãe dele, fazendo companhia a ela. Espero que estejam bem, estamos com saudades, eu e o Arthur deles. E a gente tá aí, com essa vista incrível do Vale do Atuelo. Poder ter ido lá, poder ter empreendido, ter tido, acima de tudo, a vontade, né? A iniciativa e a coragem de fazer e de se colocar é uma superação e traz um sentimento também de satisfação, né? Fora tudo que a gente aprendeu, né? E claro, também poder celebrar essa conquista com o Arthur também foi bem significativo, né? O Arthur foi muito corajoso, desde ontem. Olha aí os expedicionários. Chegando os expedicionários. La sociedade de los amigos. Ô, cara sozinho, hein? Ah, sabe! Cheio, Juan! Que experiência! Mas você vê as pessoas, você se emociona, a gente se emociona. Você vê as pessoas lá emocionadas. Tem uma coisa diferente lá, assim, tem uma aura muito forte, assim, muito que de alguma forma nos afeta, assim. Tuve un momento de calma y claridad. Y en esa claridad de pensamiento, descubrí un secreto simple y aterrador. La muerte tiene un opuesto, pero no es solo la vida. No es la valentía, la fe ni la voluntad humana. Lo opuesto a la muerte es el amor.